Essa indução foi dividida em duas partes. Primeiro, foi provocada a catalepsia rígida do braço. O hipnoterapeuta induz o relaxamento, associando o toque da mão no peito com o relaxamento profundo. Para provocar a catalepsia rígida, você vai pedir para o participante esticar os braços, fechar os punhos, com as mãos bem fechadas. Pedirá para fechar os olhos, imaginar uma barra de ferro bem rígida, completamente rígida. Imaginar que o braço dele vai virar uma barra de ferro. Então você vai pedir para ele fechar os olhos, esticar os braços, fechar as mãos bem forte, esticar o máximo que você puder, e você vai esticando o braço, simulando a rigidez, e pedirá para que ele imagine que seu braço agora se transforma numa barra de ferro, completamente rígida, dura, inflexível. Preste bem atenção no tom da voz. Quando disser rígido, duro, inflexível, você vai dar ênfase nessas palavras. Duro, rígido, completamente rígido, inflexível, como uma barra de ferro. Então, após você soltar o braço, conferir a catalepsia, você vai sugerir que você vai dobrar o braço e ele vai manter rígido, completamente rígido. E você vai associar essa rigidez a possíveis comportamentos rígidos que o indivíduo possa ter. Uma sugestão indireta. Então você vai forçando, até que o braço vai se tornando cada vez mais flexível, E quanto mais flexível, mais ele relaxa. E quando o braço dobrar completamente, se tornar completamente flexível e tocar a mão no peito, ele vai relaxar 10 vezes mais profundo do que ele está agora. Veja na demonstração. Enquanto o hipnoterapeuta força, ele continua mantendo a rigidez, depois vai flexibilizando devagar, e ao tocar no peito ele relaxa profundamente. Veja esse outro exemplo. Para uma indução rápida, você deve fazer um pré-talk, para absorver a atenção da pessoa. Aí eu estava conversando com ele sobre o tempo que ele demorou para chegar no curso, que horas que ele havia acordado, se ele havia tomado café da manhã. Então eu falei que ele devia estar cansado, que estava querendo relaxar. E aí eu fiz, sem avisar, pois é uma indução rápida de quebra de padrão. Você deve quebrar o padrão. Ao olhar nos meus olhos, concentrar a atenção nas minhas palavras, e eu pedindo para ele forçar e jogar completamente o peso do corpo na minha mão, todo o peso do corpo, e olhando nos meus olhos fixamente, nesse momento, você vai perceber os sinais de fascinação ocular. Veja o movimento ocular. Repare no movimento rápido dos olhos. Repare na piscada. É diferente de uma piscada normal. E quando ele pisca pela segunda vez, você solta imediatamente a mão e pode dizer durma ou relaxe. Sempre observando para proteger a pessoa, pois ela pode relaxar demais e cair da cadeira. Então você esteja preparado para apoiar o seu corpo, a sua testa. Esse balanço que eu faço para embalar a pessoa e conduzir a ela a um relaxamento mais profundo. Esse embalo é similar ao embalo que as mães fazem com os bebês para relaxar e fazer eles dormirem.
O toque no peito também é relaxar. Você vai associar, né? Quando eu toco no seu peito, você relaxa e solta seu corpo, mais ainda. Então aí eu conduzo a cabeça dele para uma posição mais confortável. E antes de conduzir, eu dou a sugestão para que ele permaneça com o corpo completamente solto e que eu que vou conduzi-lo para uma posição mais confortável. Então você vai testar. Se a pessoa colaborar, você não conduz. Você solta mais um pouco a mão e vai testar. Vai empurrar nas costas e vai soltar um pouco, descer um pouco a mão para que ela solte o peso do corpo na sua mão e aí você vai conduzi-la e testando para ver se ela permite que você a conduza. Veja em câmera lenta. Observe o movimento dos olhos. O movimento de fascinação. Para você observar essa diferença, no pré-talk, você deve estar olhando nos olhos da pessoa. Além de você poder observar, isso passa a confiança, passa a credibilidade. Nesse momento, eu estou instalando o signo sinal ou a âncora hipnótica. Quando você perceber os sinais, aí o sinal de reversão ocular, o movimento rápido dos olhos, catalepsia flácida dos membros, o braço solto, você vai fazer algumas testagens e vai induzir para um relaxamento cada vez mais profundo. Então, quando você perceber que ele está bem relaxado, você vai instalar a âncora ou signo sinal. Você escolhe um ponto, pode ser os ombros, um dos ombros, pode ser a testa, no centro da testa, acima dos olhos. Um local de fácil acesso, que não seja invasivo, de preferência, como o ombro e a testa. E você vai repetir 3 vezes. A partir de hoje, sempre quando eu tocar e somente eu tocar dessa maneira e disser a palavra relaxe ou durma, aí você vai escolher qual palavra você se identifica mais. Então você vai repetir, né? A partir de hoje, sempre quando eu tocar e somente eu tocar dessa maneira e disser a palavra relaxe, você vai relaxar automaticamente. Chegando nesse estado de relaxamento profundo, automaticamente, até 10 vezes mais relaxado. Então você vai continuar induzindo para ela respirar e relaxando, se sentindo confortável, tranquilamente em paz, seguramente em paz. E vai repetir novamente, né? A partir de hoje, sempre quando eu tocar e somente eu tocar dessa maneira e disser a palavra relaxe, você vai relaxar automaticamente. Chegando nesse estado de relaxamento profundo, automaticamente, até 10 vezes mais relaxado. Apenas para facilitar o nosso trabalho, poupar tempo e fazer com que você possa alcançar mais rápido o seu objetivo. Então você vai repetir isso 3 vezes. Então você pode também aí colocar algumas induções, algumas sugestões indiretas, como eu falei, sobre o objetivo, sobre como isso vai facilitar e poupar tempo. Isso é só uma dica que eu faço a partir da minha prática como associação, como sugestão indireta, para poder garantir um signo sinal ou uma âncora hipnótica mais eficiente. Então, logo depois, você vai falar sobre um outro assunto qualquer e vai, em seguida, testar a âncora. Para ele sair de lá, do seu consultório, do seu gabinete ou do local onde você atenda ou trabalhe, sabendo que a âncora funcionou. Então você vai fazer um pré-talk,
Veja nesse exemplo como ele relaxou profundamente, veja que ele demora um pouco a sair do transe. Então aí você vai falar sobre, né, eu estou fazendo a explicação para os alunos, falando dos sinais, falando das possibilidades, né, nesse exemplo falando que isso pode ser feito, esse transe rápido pode ser feito no final da consulta, quando a pessoa tocar num tema muito delicado, sensível, que ela, né, se emocione. Então nos últimos minutinhos lá você pode fazer um transe rápido desse, uma quebra de padrão, ou uma fixação do olhar, que vai também provocar um transe mais rápido. Só que aí é só um exemplo. Então aí depois eu vou continuar falando sobre o tema, explicando aos alunos, e sem ele perceber eu vou testar a âncora. Veja que ele vai automaticamente, então eu vou tocar na testa, fazer um embalo para que ele relaxe mais. Então ao tocar novamente, veja o braço caindo, uma catalepsia flácida. Então eu conduzo para uma posição confortável, toco novamente, reforçando a âncora. E posso tirá-lo do transe em poucos segundos ou deixar 1 ou 2 minutos